Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Atercast, nosso espaço de discussão sobre temas relacionados à agropecuária, principalmente de Mato Grosso do Sul. E hoje temos um tema muito importante para discutir aqui e grandes convidados também. Vamos falar hoje de leite, né? Tenho aqui comigo, diante de mim aqui no nosso Atercast, o André Rosenberg, professor da UEMS, e temos também o Ivan Macena, engenheiro agrônomo, conheço há um tempo já, da Agraed, São Gabriel do Oeste. Uma salva de palmas, pessoal, para os nossos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Estou muito feliz de tê-los aqui. Já conheço vocês há um bom tempo. O André, desde o tempo que eles iniciaram o projeto lá em Sidrolândia, a gente esteve junto lá. E o Ivan, desde quando eu estou aqui no estado. Queria pedir para vocês contarem um pouquinho de como que é a formação de vocês, como foi a formação profissional, de vida, as experiências que vocês tiveram, qual que é a formação acadêmica. E vou começar pelo Ivan, tá? Fica à vontade. André, você fica chateado? Não, não tem problema. Os mais experientes aí. Oi, Vitor, eu sou engenheiro agrônomo formado pela UNOeste ali em Prudente, né? A primeira turma de lá. Já estou aí na luta, né? Há 30 e poucos anos, né? Já vamos para 32 anos já de profissão. E trabalho aí com leite, né? Há mais ou menos 25, 28 anos já, né? Tenho uma pós-graduação em nutrição animal, que foi o leite que acabou me levando para ela, sabe? Eu fiz em função do trabalho que a gente desenvolve junto com a Agraer, né? Que é a minha instituição. Sou paulista, né? Mas sul-mato-grossense de coração, com muita satisfação, né? Amo esse estado e amo trabalhar com leite, para falar a verdade. Você já está há quantos anos aqui, Ivan? Desde 92, né, Vitor? Já com 32 anos aí, né? Sul-mato-grossense, quase pantaneiro, praticamente. Com certeza. Eu lembro muito bem que eu estava para me formar, né? Próximo ali, uns 2 anos antes, eu falava pro meu pai, né? Pô, pai, eu vou pro Mato Grosso, né? E meu pai, coitado, ele faleceu nesse período, não pôde me ver formado, e eu vim pro Mato Grosso, juntei uma mochila nas costas e vim para cá. Naquela época era o Mato Grosso. Era Mato Grosso do Sul. Então você vai falar do Sul, né? Mas lá na época a gente lá, o paulista, na verdade, o interiorano, ele não conhecia essa diferenciação, né? Depois aqui é que a gente agora corrige, né? Você vai pro Mato Grosso do Sul, lá na minha casa. Exatamente. As pessoas quando falam assim para mim, você mora no Mato Grosso? Aí a pessoa tá lá no Rio de Janeiro, da mesma forma que você mora no Espírito Santo, né? Tipo assim, né? É uma Exato. confusão que... O pessoal ainda fala muito, né? Fala bastante, né? É interessante o interior de São Paulo, quando a gente vai para lá visitar os familiares, né? Aqui ainda acham que o índio anda no meio da rua, né? De cocar e onça também para todo lado, né? Apesar de ter aumentado um pouquinho, mas ainda acham isso, viu? André é meu conterrâneo, Ivan. Do Rio de Janeiro, Fluminense. Do Sul Fluminense ainda? Na verdade, eu sou carioca, né? Que o Fluminense é nascido no estado, né? O carioca é nascido na cidade do Rio de Janeiro. Você é da capital mesmo. Carioca da gema, como diz o outro, né? Mas eu sou nascido no Rio de Janeiro e minha família mora no interior do Rio atualmente, né? Em Mendes, ali no Vale do Paraíba, né? E aí depois que eu entrei na faculdade, né? Eu passei no vestibular, fui para Viçosa e aí fiz minha graduação lá, entrei em 97 na graduação, formei em zootecnia lá. E aí, durante estamos falando do leite, né? E, cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né, cara? Deixa eu cortar. Rapaz, para nós que é uma satisfação imensa. Daqui a pouco eu vou continuar a história e queria realmente agradecer e parabenizar você aí pela iniciativa, né? Acho que muito bom, muito legal mesmo ter um espaço assim para a gente poder falar e colocar nossas ideias, né? E trocar informação, né? E tornar público coisas que às vezes na universidade a gente tem dificuldade de fazer, né? Então acho que parabéns e muito obrigado por lembrar do meu nome aí, né? Bom,
E aí o leite começou, assim, bem no comecinho da minha carreira enquanto acadêmico, né? Eu estava lá em Viçosa e logo fui ser estagiário do PDPL, né? Que é o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira lá da região de Viçosa, É né? fantástico, assim. Que é um celeiro de formação de técnicos, né? Para o Brasil inteiro, né? Então, é uma referência, não deixa de ser uma referência para capacitação de mão de obra especializada na atividade do leite. E eu tive a oportunidade, né? Com o saudoso professor Sebastião Teixeira Gomes, Cristiano Nassif, essa turma toda aí que sempre teve na cabeça do desenvolvimento da pecuária leiteira do Brasil, né, de participar desse programa. E aí essa história começou, a minha história no leite começou por aí, e logo depois eu fiz o mestrado, né, aí eu virei meio sangue, né, porque eu era zootecnista puro, e aí depois fui fazer mestrado na economia aplicada, né? E aí o professor Sebastião era coordenador do PDPL. Quando eu acabei o mestrado, eu fiz um concurso público só. Foi o único concurso que eu fiz, né? Que foi o da UEMS, né? Em 2003, né? E aí eu passei no concurso e fui na sala do professor Sebastião e falei, professor, olha, eu estou indo lá para o Mato Grosso do Sul, e eu quero levar a metodologia de capacitação de técnicos lá para a universidade que eu vou agora, né? Lógico que eu não vou ter um padrinho como a Nestlé, como as empresas que financiam o seu projeto aqui, mas eu quero ir para lá e quero fazer algo semelhante. Não, ele me deu a benção, né? E aí eu vim e aí quando eu entrei na UEMS, então nós estamos em agosto, né? E foi dia 7 de agosto de 2004, né, que eu assumi o meu concurso na UEMS, né? E desde então eu tenho trabalhado com leite aqui no estado, né? Fez 20 anos, né, de carreira agora, né? 20 anos tá batendo aqui, né? Então, e aí vários projetos, a gente pode comentar aí na nossa conversa aí dos projetos que já aconteceram, que estão acontecendo dentro da UEMS, né? Então, eu sou professor da UEMS, né, desde então. E depois eu fui fazer, e aí virei tricross, né? Que é meio sangue. Caramba! Tricross, Heterose alta, então. na verdade, tricross, acho que eu me expressei errado. Eu virei 3/4, digamos assim, 3/4 economista e 1/4 zootecnista. Eu fiz o doutorado em economia aplicada também. E aí trabalhando com pesquisa na área também, desde então. É isso aí. E nós nos conhecemos em Sidrolândia, né? Para o pessoal não confundir, mas eu fico em Aquidauana, mas nós nos conhecemos em função de um projeto da universidade que foi atender um grupo de produtores e o Vitor era técnico, Vitor, naquela época lá? Eu era, naquela época... Isso foi que ano? 2008, 2009, talvez? Ou antes? 2008 eu entrei na Graé. Foi por volta de 2009, 2010. E eu era... Não, eu acho que eu já era coordenador de escritório em Sidrolândia. E, bom, Exato, nós tínhamos muito produtor de leite para atender. Eles chegaram lá, não, nós queremos alguns produtores para a gente poder atender. Eu falei, mas espera aí, nós temos aqui um portfólio para você. O projeto Rio de Leite, né, que a gente pode comentar daqui. Projeto Rio de Leite. Conta um pouquinho desse projeto para a gente, como que foi, como é que tá, André? Então, o Rio de Leite começou com essa ideia de formar técnicos, né, e simultaneamente com a formação dos técnicos, prestar assistência aos produtores que estavam ali no entorno da nossa microbacia leiteira de Aquidauana, né? E aí eu, o professor Marcos Vinícius, né, que começamos essa ideia, a gente começou a fazer assistência com capacitação de aluno e produtores juntos ali. Começamos com 3, 4, 5 produtores, chegamos a 15 produtores, 20 produtores ali, entre Aquidauana e Anastácio. E aí nós decidimos, cara, vamos dar um passo a mais, vamos ver se a gente consegue fazer algo um pouco maior para o Estado, né? E aí a gente submeteu um projeto num edital do FINEP, né, naquela época. Foi mais ou menos nessa época, 2008, 2006, né, que a gente submeteu. E a gente conseguiu aprovar um volume de recurso bom, expressivo, né? E nós conseguimos contratar, por meio de bolsas, 5 técnicos, né, que foram atender 5 municípios. E um dos municípios foi Sidrolândia. Foi Aquidauana, Anastácio, Sidrolândia, Bela Vista e Guia Lopes e Nioaque, né? E aí conseguimos colocar esses técnicos morando nos municípios, sob nossa supervisão. E aí nós saímos de 20 produtores para 150 produtores, assim, sabe? De um mês para o outro, né? Então, aquilo foi uma loucura, né? Nós corremos para caramba para viabilizar o projeto. Só que
E aí já começa um pouco do debate aqui sobre o papel do Estado, né, na assistência técnica para produtores de leite, né? Que uma das funções da universidade é promover extensão, né? É promover a difusão tecnológica, mas só que nós não temos as pernas, né, suficientes e tão longas que a Agraer tem. Hoje em dia o Senar está ocupando um espaço importante, né? Eu acho que tem uma não uma disputa aí, mas várias instituições querendo fazer algo parecido, né? Que é, por exemplo, a assistência técnica, que é de natureza da Acho que Agraer. tem um ajuste, acho que tem um ajuste momentâneo aí, né, É, dos cenários que é, estão sendo é, colocados aí, né, das demandas que aparecem é, para o Estado, é, e a gente sabe que são muitas, e acaba é, que tem espaço para muita é, gente trabalhar e Não, ajudar o o nosso estado produtor, né? tem, com certeza. é. Mas um ponto que eu acho importante que você comentou, André, que é de extrema importância, é o foco na questão da extensão ainda. Uhum, Diferente um pouquinho da assistência técnica, né? A extensão como um fator pedagógico, né, na questão do nosso produtor, principalmente eu falo assim em relação aos assentados, uhum, né? Nós temos muitos assentamentos dentro do nosso estado e que demanda a extensão rural, não só a assistência técnica, né? Eu acho importante isso, essa visão, né, de termos no estado não só assessores técnicos, mas sim extensionistas, uhum. para fazer a mudança, o processo de aprendizado desse produtor, porque tem muita gente que está no campo hoje que ele não tinha raízes no campo, né? A gente É. observa diariamente a falta de conhecimento, a falta de preparo para estar ali na propriedade lidando com aquela situação, sabe? E aí É, entra a extensão, né? é. Aí, só para fechar esse raciocínio, né, da continuidade, a gente teve esse boom aí, atendemos 150, foi bom assim, sabe? Tivemos muitas dificuldades, só que acabou o projeto, acabou o recurso, né? Acabou o recurso, volta para casa, sabe? Então, e essa é uma questão de vontade política e descontinuidade Verdade. de políticas públicas que às vezes nos frustram, né? Enquanto extensionistas e, né? Então, assim, o produtor, a gente teve que, acabou o projeto, nós tivemos que voltar para os nossos 20 produtores ali no entorno de Aquidauana e os editais se extinguiram, né? Por políticas, né, diversas conjunturas, né? E aí, enfim, secou a fonte, né? E Mas você aí, sabe que, assim, você vai lembrar aquele dia lá na Semana Acadêmica de Zootecnia, né? aham, Que você retratou esse sentimento que você ficou de ter parado, né? De talvez não ter continuado, que isso acontece em outros programas também, aham, né? E aí você é obrigado a retirar o time de campo, vamos dizer assim. é, Mas especificamente do Rio de Leite, uma coisa que até falei aquele dia para você e uhum, repito hoje, que talvez as maiores heranças desse programa foi a formação dos profissionais. ah, certamente, Parte dos profissionais que estão na Agraer trabalhando com leite hoje passaram pelo Rio de Leite e são os é, profissionais mais especializados que a gente tem. Então, de fato, foi uma grande herança do programa Rio de Leite, foi é. a formação em produção de leite, envolvendo cultura de leite, né, dos técnicos do É, estado, eu né, acho que do estado. eu concordo com você, acho que foi a nossa maior contribuição. Na época a gente queria muito que alavancar a produção do produtor, mas com esse esforço a gente conseguiu capacitar os técnicos que hoje estão bem posicionados no estado, né? Eu acho que tem gente na Agraer, deve ter gente no Tem Senado, deve gente no ter gente aí Senar, para tem todo gente lado. fazendo política pública, tem gente para todo lado aí, Isso aí é um realmente. efeito de multiplicação, E né? o Com papel da certeza, universidade, né? O com papel da certeza. universidade fazer isso, né? Então acho que a gente cumpriu esse papel bem, né? Com certeza. E foi muito bom, viu, aquele período ter trabalhado integrado com vocês lá. A É. gente teve essa oportunidade de aprender junto Uhum. e conduzir o trabalho com o conhecimento de extensão, É, tentando auxiliar é. na formação dos grupos, etc. e Mas a também. gente não parou, não. O programa Rio de Leite continua existindo, só que ele tem outro foco, né? A gente tem uma capacitação dentro da universidade, a gente tem alguns projetos bem pontuais com reprodução, com sanidade, né? Mas é, ali no nosso micromundo ali de Aquidauana e Anastácio, né? É isso aí. É. Deixa eu provocar vocês numa situação aqui. Como é que vocês estão vendo o cenário da produção de leite hoje? A gente vive eu vejo assim momentos de incerteza. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê, Ivan, essa situação? Vitor, eu vou falar assim, eu já estive, né, à frente de trabalhos a nível de estado. Hoje eu estou praticamente na região norte do estado, né?
eu vou te dizer uma coisa, assim, o leite hoje, e 30 anos atrás, com raras exceções, ele tá a mesma coisa. São os mesmos problemas, na verdade. Tá? A gente falando em termos de assistência, extensão melhorou alguma coisa em termos de estruturas, né? Alguma coisa ali. Houve uma melhora tecnológica, uma pequena melhora tecnológica, mas em termos do produtor em si, né? Do produtor, é a questão de falta ainda a básica, né? Que é a falta de alimento. Hoje, por exemplo, a gente chega numa propriedade, é interessante uma coisa que o André falou que quando você tira o pé, né, de uma atividade, por exemplo, enquanto o técnico está dentro da propriedade, o produtor está fazendo. E é interessante isso. Eu falo porque eu cheguei a ter 50, 60 produtores, né, sendo assistidos por nós. E a gente tirava o pezinho da propriedade, o produtor retornava um pouquinho e começava a fazer tudo o que ele costumava fazer anteriormente. Ele voltava, né? Aí a gente tinha que corrigir os defeitos e crescer. Me preocupa muito, por exemplo, a diminuição e a redução de leite que nós tivemos de anos. Por exemplo, quando a gente iniciou os trabalhos no leite, o Mato Grosso do Sul falava aí em torno de 1.200.000, 1.300.000 litros dia, né? Hoje nós estamos aí praticamente aí com 800.000 litros, me corrija se eu estiver errado, mas perto disso, né? Então nós tivemos uma redução drástica, né, em relação a essa questão do nosso produtor. E dificilmente você resgata um produtor que desistiu da atividade. Dentro das propriedades hoje rurais, nós estamos com pessoas de idade, os jovens foram para a cidade e ninguém quer ficar com atividade de leite. Então, está refletindo aí, né, nessa redução. Né? Então, eu não sei assim o que nós vamos enfrentar. Agora, uma coisa bacana, os que permaneceram estão melhorando. Esses que estão, né, que conseguiram passar, também. que conseguiram passar por essa situação, eles estão tentando fazer algo. Então, vejo dessa forma. Parece que quem não conseguiu se adequar para permanecer na atividade saiu, e aqueles que ficaram acabaram que estão ganharam um fôlego aí, porque senão não teria permanecido, né? Eu vou até falar uma coisa assim, existia uma promiscuidade, vamos dizer assim, na questão do leite, né? E era muito comum, vou falar isso na nossa região ali. O preço do leite subia, todo mundo ia no leite. O preço do leite abaixava, era queijo, era não sei o quê, todo mundo saía do leite. E aquilo obrigava, de certa forma, a uma desvalorização do leite em relação a tudo isso. Mas isso tem mudado. A gente está vendo que esse tipo de aventureiro, vamos dizer esse comportamento assim, oportunístico aí, né? Esse comportamento, ele diminuiu muito. Então a gente já não vê mais isso. E isso é bom, de certa forma, porque quem está na atividade permanece com preços médios, ele está com uma visão um pouquinho diferente. Eu concordo com o que o Ivan está falando e entendo também dessa maneira, mas eu acho que a gente tem os mesmos problemas de 30 anos? Tem, eu acho que tem, né? Só que o Brasil é muito heterogêneo, né, cara? E tentando abrir um pouco a lente, além do Mato Grosso do Sul, né? A gente tem uma diversidade muito grande cultural, de clima, sem dúvida, e etc., né? Que moldam os sistemas de produção nas regiões, né? Em linhas gerais, se você olhar a produção do Brasil, você vai falar que ela está estagnada nos últimos 10 anos, né? Acho que você tem um gráfico de produção aí, não tem? Coloca, por favor, acho que é a segunda figura. Essa. Não, esse é Mato Grosso do Sul? Esse é Brasil. Então, você pegar ali aquelas barrinhas azuis ali, ó. Não, deixa lá mesmo, Aquelas barrinhas azuis, você pegar 2014, olha lá, ó. 2014, consegue ver ali no gráfico? Dali para frente, no meio, mais ou menos, no meio do gráfico das barras azuis ali, a produção de leite se estagnou, né? Tá nivelado ali nos 30 bilhões, 32 bilhões de litros de leite por ano, né? Só que isso não reflete a realidade da mudança estrutural que está acontecendo na cadeia, né? Ou na cadeia não, no setor produtivo mesmo, né? Porque a gente vê nos levantamentos de maiores produtores do Brasil aí que esses caras estão crescendo, né? Então, a produção mundial aumenta, né? Constantemente, do Brasil também. A produção não está aumentando. O que eu estou querendo dizer é que a produção não está aumentando. Mas quem está produzindo esse leite está crescendo. Olha lá, né? O número de vacas ordenhadas, como é que está diminuindo. É que eu ia comentar. E o que acontece é o seguinte, que está tendo uma troca, né, de
Os que estão tendo sucesso estão tendo cada vez mais sucesso, crescendo, ganhando dinheiro, usando tecnologia, despontando, e aqueles que, infelizmente, estão à margem do acesso à tecnologia, crédito, capacitação, informação, estão sendo excluídos. E esse processo de exclusão, eu não tenho menor dúvida de falar que ele acontece, ele é severo e ele é crítico. Vai continuar. E vai continuar, Vai, cara. com certeza. Isso não é um privilégio, né? Não é uma característica do Mato Grosso do Sul, muito menos do Brasil. Isso é um fenômeno mundial. A produção de leite... Para várias atividades, né? Não é só no leite. assim, a produção de leite, ela ganha dinheiro nos centavos. Então, assim, só consegue crescer se você tiver escala, volume, né? E aí isso coincide com uma outra coisa importante, que é a formação de regiões de clusters de produção, né? Então, os clusters de produção no Brasil têm se O consolidado. que seria um cluster de produção? Boa pergunta, né? Às vezes está tão familiarizado com... Um cluster de produção é quando você tem regiões que se especializam em determinada atividade, né? A gente tem o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, é um cluster de tecnologia, né? A gente tem a região de vinhos e suco de uva no sul do Brasil, né? A gente tem a região de Castro, né? Ali no Carambeí, Carambeí, que é um cluster de produção de leite oeste catarinense, né? É outro cluster. Você tem imagem também de cluster de produção do leite, olha lá. Passa a próxima aí. Olha lá, esses pontinhos azuis mais fortes aí, ó. Alto Paranaíba, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, e lá no Nordeste também, ó. Assim, e essas regiões tendem a se fortalecer cada vez mais, né? Porque elas encontram sinergia de fornecedores, de assistência técnica, de genética, de clima, de cultura, né? Que é uma coisa importante no leite. E eu acho que isso impacta no Mato Grosso do Sul fortemente. Cultura da atividade, né? A criança já crescer fazendo aquilo e já entender que a atividade funciona daquela forma, que a mão de obra é aquela, etc. E cultura é uma coisa difícil de se quebrar, né, cara? Então, tipo assim, quando a gente vai fazer assistência técnica, né, Ivan? A gente esbarra na questão cultural do produtor, por exemplo, influenciado pelo gado de corte, né, que é muito presente aqui na nossa região. E a gente pensa tecnologias específicas para o cara se alavancar, para o cara crescer, só que na mente dele aquilo não é concebível com o estilo de vida, com o que ele deseja, com o que ele quer para a família, com o que ele se vê no futuro fazendo, né? Ele não se vê fazendo 2, 3 ordenhas por dia. Então o que você vai fazer com isso, cara? Né? Não, é complicado. E a gente está falando de coisas muito, muito básicas. Não estou falando de tecnologias altamente sofisticadas. Estou falando de coisas básicas que são necessárias para você ter uma atividade leiteira enquadrada no cenário atual, né? Isso há um tempo atrás era lucrativo, hoje não mais, né? Os custos de produção eles se aproximaram muito da receita, né? Então, se não for muito eficiente, vai saindo da atividade. E a cada censo agropecuário, a gente vê 20% dos produtores deixando e o processo se acelerando mais recentemente, né? Vocês querem café? Não, tomar obrigado. um cafezinho? Eu quero, Vitor. Tomar água. Café. Coloca os clusters agora de Mato Grosso do Sul aí. Acho que tem uma... aí a linha de produção de Mato Grosso do Sul. A gente tem uma... Após 2014, você falou, e Mato Grosso do Sul foi mais drástico, né? É que puxou para baixo a média, né? Puxou a média Brasil para baixo. Tá puxando para baixo. Eu não sei se foi o suficiente para puxar a média Brasil, que a gente representa realmente pouco da média nacional, mas foi bastante drástico a queda de produção no estado. E está tendo um respiro agora, né? Não apareceu 2023 e 2024, mas a gente tem informações que ele está Eu vejo isso como seleção natural, cara. Felizmente, sim. Seleção natural. Como é que... O que você seleciona? Mas, assim, o que mais? O que vocês veem, assim, de cenário? O que aconteceu nesse período para ter essa queda tão drástica aqui no estado de Mato Grosso do Sul? É importante a gente tentar entender, né, os motivos que isso aconteceu para a gente repensar, possivelmente, até as ações, as próximas ações. Eu entendo assim, Vitor, o preço do leite... A gente não ia falar de preço de leite, né? Mas o preço do leite ele influencia muito grande parte dos produtores. Então, qualquer mexida a mais no preço do leite, porque se a gente for entender, nós temos produtores de leite no estado que aplicam uma tecnologia, né? Que trabalham corretamente. Mas nós temos uma grande maioria que, infelizmente, eles são baixa tecnologia. Então, qualquer mexida, vamos dizer, dentro desse preço, desse mercado, há
um problema muito sério no ganho dele. Uhum. E ele passa às outras atividades. Outra coisa, nós passamos por um problema grande também, por exemplo, de fechamentos de laticínio no nosso estado. Uhum. Eu não lembro o ano direito, mas tivemos diversos laticínios que fecharam. Recente. Né? Recente. Que fecharam, né? Por motivos de uma crise também, no qual muitos produtores foram levados juntos ali. Eu lembro muito bem, São Gabriel do Oeste tinha o laticínio lá e ele fechou, deixou de pagar muitos produtores e naquela leva muitos deixaram a atividade, Uhum. sabe? Nós não somos, lá São Gabriel não tem uma produção de leite, né? Mas caiu muito em relação, porque produtores deixaram de produzir em função dessa situação, tá? Foi um dos motivos. Eu lembro que Mato Grosso do Sul, segundo um levantamento, nós tínhamos 60 laticínios, desde os pequenos até os maiores. Cara, eu pergunto para você, onde é que estão esses laticínios? Uhum. Né? Entendeu? A região norte do estado, por exemplo, nós estamos praticamente com 2 laticínios lá. Um em Rio Negro e outro em Bandeirantes. É. O resto não tem mais. Aqui da hora nós não temos mais laticínio É? na cidade. Mas aqui, esse período 2013, 14 foi bem complicado, né, cara? Foi um período politicamente complicado. A gente entrou numa crise econômica, né, severa aí nesse período. E isso afetou muitos segmentos, né? E aí, pode explicar um pouco, ajudar a explicar, né? A gente não pode falar com certeza que foi isso ou não deixou de ser isso. A gente tem achatamento de margens, né, de produtor, insumos ficando caro, apesar do nosso sistema de produção serem bem com baixo uso de insumos, né? A relação de preço de leite com preço da arroba, né? Isso pode ter influenciado, porque aqui a gente está vendo abate de vaca, né? Você está vendo depois de 14 ali, abate acentuado de vacas. Então, isso pode ter estimulado. E como o sistema de produção ele é meio que misto entre gado de corte e gado de leite, né? E aí quando o IBGE contabiliza número de vacas ordenhadas, número de vacas em produção, ele conta tudo, né, cara? Então, o cara que tem uma fazenda de gado de corte, Sim. tem umas 4, 5 vaquinhas ali, e o cara tira o leite para o sustento, e, né, ele contabiliza aquilo como vacas do rebanho de leiteiro, né? E pode deixar ali. E aí, o que eu imagino é que quando você tem uma modificação dessa relação de preços de litros de leite e arrobas, né? O cara toma a decisão, pô, o leite está desvalorizado, a arroba subiu, o meu gado não é especializado no leite mesmo, é muito fácil mandar embora, né? Então, eu acho que justifica um pouco dessa queda mais acentuada do número de vacas ordenhadas. Na verdade, no uma Brasil. série de fatores que vão contribuindo, né? André, mas você tem uma queda de vacas ordenhadas mais acentuada ainda do que a produção de leite. Isso não retrata que, de fato, teve um aumento de produtividade, a média por vaca, ela acabou aumentando. Com né? certeza. Né? E esses produtores que permaneceram na atividade é porque, de fato, eram mais eficientes. Exatamente, foi o que o André falou. E na verdade, eu sempre falei isso, que vai ficar quem é eficiente na atividade. Lá nas minhas palestras eu não falava. Quando eu falei seleção natural, eu quis falar isso, né? Vai ficar o eficiente, aquele que vai conseguir fazer mais com menos, né? Entendeu? Passa a próxima aí, por favor. Esse é o cluster. O cluster de Mato Grosso do Sul. É o mapa de calor de Mato Grosso do Sul, E tem ali o ranking dos municípios de 2022, eu acho que esses dados. 2022. Assim, eu vou tomar a liberdade hoje um pouquinho, tá, pessoal da assessoria de comunicação aí, de falar um pouquinho mais, porque é minha área de atuação, para quem não me conhece, pessoal. Eu sou pesquisador na área de gado de leite, eu não estou aguentando aqui, eu tenho que falar um pouquinho. Então eu vou fazer umas perguntas para você também. Mas aí, Vitor, o que você acha, então, da formação de clusters no Mato Grosso do Sul? Eu acho que tem uma relação íntima com a cadeia produtiva dos vizinhos de Goiás, Paraná e Santa Catarina. Há 20 anos atrás, a produção era mais concentrada na região central e no sul, em volta de Dourados. Hoje ela está mais concentrada em Itaquiraí, Iguatemi e lá em Paranaíba, lá em cima um pouquinho. Bem próximo, e a gente tem uma venda de leite spot grande no estado. Representa uns torno de 50%, talvez. Representava há um tempo atrás. Na verdade, é leite atravessando por laticínio vizinho. E a organização da cadeia produtiva que está ali em volta, né? É isso que eu estou falando. O pontinho vermelho, ele tem... Acho que assim, se você pegar esse mapa daqui 10 anos, vai ter... O pontinho vermelho vai aumentar, né? Aquele pontinho vermelho vai aumentar. E lá em cima também vai aumentar, né? No nordeste do estado. Em contrapartida, os outros vão
se apagando um pouco mais. Eu acho que pode ter uma outra coisa também. Bota daquela linha lá do tempo lá. Eu tive a pretensão, pessoal, de fazer uma linha do tempo aí Cara, das políticas públicas Ficou muito legal isso que aí, cara. relaciona Brasil e Mato Grosso do Sul e Ficou algumas muito coisas legal, que eu cara. entendi que fosse mais, assim, mais representativos para o nosso estado. Aí, se pegar ali embaixo, tem lá o Rio de Leite em 2014. Eu não errei o ano, não, né? Eu peguei portaria, eu acho que disso aí para fazer. Não, a gente começou bem antes, né? Bem 14, antes. a gente Então, por começou... que eu coloquei 2014? Não sei lá por quê, né? E aqui tem o balde Vamos cheio consertar MS, isso hein, aí. Vitor? Então, Ele ficou aqui, ó. Ele tá entre. Porque o balde cheio lá em Brapa, né? Começou lá. em E 98, nós aqui, 2007, por aí, nós já estávamos com Você ele. vê que a gente hein? foi pra Cidrolândia atender os produtores lá, foi 2008, 2009, entendeu? o Balde Cheio Cheio MS MS. era um braço do Balde Cheio Nacional aqui em Mato Grosso do Isso, Sul, né, exatamente, Ivan? exatamente. Eu lembro porque nós começamos ele em São Gabriel em 2005, as primeiras atividades dele. Aí depois nós começamos a coordenar ele a nível de estado. E conta um pouquinho como é que foi a história desse Balde Cheio no MS, ô Ivan. Na verdade, em 2004... Nossa, eu tô ficando velho, viu? Tamo junto, Mas tamo junto. 2004, a gente começou a fazer as primeiras visitas, visitas aos produtores em São Paulo, né? Sendo recebido ali pelas equipes da Embrapa, da CAT, através de um apoio da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste. E nós iniciamos um processo lá de visitação, de conhecer o programa, e depois tivemos a oportunidade de iniciar o treinamento, né, na Embrapa, em São Carlos. Em 2005, nós iniciamos as atividades em São Gabriel, né, dentro daquela metodologia toda, que, por sinal, eu digo, bem extensionista mesmo, né? Eu gostei muito e aplico até hoje a mesma metodologia. E depois disso, em 2008, 2009, nós iniciamos a coordenação a nível de estado no Balde Cheio MS, o qual nós fazíamos, né, o mesmo trabalho que vocês estão fazendo, treinando técnicos, mais especificamente dentro do projeto. Nós chegamos a ter ali, nesse período, 250 unidades. Tinha umas em Cidrolândia lá, tinha? Tinha, Cidrolândia, nossa, aqui da Uana, Anastácio. Isso junta com o Leite Forte, que aconteceu em 2012, depois o Balde Cheio se transformou no Exatamente. Leite Forte, né? Ele foi absorvido, né, pelo Leite Forte, as atividades. Nós tínhamos, eu lembro muito bem, eu tinha algumas anotações, eu lembro que eu fazia as palestras, né, e eram, como eu fiz lá em Cidrolândia, quando a gente se conheceu, né, e cheguei a fazer 80 palestras no ano, contadinhas assim, sabe, Então, e só tinha eu, né, na equipe. A gente contava com a equipe de extensão de cada município. Então, eu servia de apoio e a gente tinha unidades em todos os municípios do estado, praticamente. Acho que eram 3 que não tinha, mas eram 250 unidades. Então, foi muito bacana. Foi um processo legal e muita coisa que foi absorvida pelo programa Leite Forte eram todas do Balde A equipe MS. técnica que foi montar a metodologia do Leite Forte tinha sido capacitada naquela época pelo Balde Cheio, foram técnicos que se destacaram, eu lembro na Sem época, e dúvida. a secretaria pegou para poder... Sem dúvida. E muitos que estão na atividade hoje, eu conheço vários que estão aí assumindo, né, e levando conhecimento, função disso, de terem sido treinados, né, que participaram desse processo, pessoal, até colegas que estão no Senar, que também fizeram parte desse processo, né? E isso coincidiu muito com a história do Rio de Leite. Eu lembro que quando estava começando o Rio de Leite também foi lançamento do um pouco antes, né, do Balde Cheio, e depois veio o Leite Forte. E aí, o que eu queria chamar atenção nisso daí, cara, ficou muito bom, porque mostra um pouquinho daquilo que eu estava falando, cara. Olha quantos programas de assistência técnica, de extensão, transferência de tecnologia, enfim, do que você quiser chamar, que começaram e acabaram. Entendeu? que são momentos, né? Mas é isso que eu estou falando, cara. Você não pode pensar uma atividade tão importante do Estado com políticas que começam e acabam, sabe? Tem que ser uma coisa Coincidência ou não, mas em 2012, que o Rio de Leite, pelo que você falou, foi antes. Então, em 2012 foi o lançamento do Leite Forte. Foi o último programa de leite que nós tivemos aqui no estado. Pois é. Coincidência ou não, Esse foi aí da irrigação, fica a mensagem também, né? aí, mas é a partir daí que
A assistência técnica pisou no freio por diversos motivos e a gente Mas, Vitor, pode ter, com certeza impactou muito naquela queda de produção do então, Estado. mas se a gente for observar, de certa forma, eu também acredito que os programas eles deveriam ter sequência, não podemos parar com assistência. Acredito nos programas, acredito que toda instituição deva ter. Mas se a gente observar aquele gráfico que você estava mostrando, apesar de ter tido uma diminuição de leite drástica, mas a gente houve uma melhoria no rebanho, porque com menos vaca estava fazendo mais, né? É aquilo que a gente estava falando. Então, alguma coisa ficou, que era o quê? A profissionalização do produtor. É isso aí. Isso ocorreu. Foi fato. Volta Mas naquele... só frisar ali, até o Conselheite mesmo, né, que estava ali, já não temos mais Conselheite. Não temos o Conselheite. Hoje nós temos o índice de leite, né, que foi lançado em 2022, que utiliza uma cesta de produtos para dar um preço referência. Mas o Conselheite era um ambiente de discussão, né? Era ótimo. Paritário, que era uma organização maior. Era muito bom, mas enfim, né? Essa é a minha constatação aí sobre isso. Hoje tem aqui, você vê um pouco aí o pessoal do Ministério lutando com mais leite saudável, que é uma forma de utilizar os impostos, né? Acho que de fins e confins em contratação de assistência técnica. E eu acho que vejo o Senar aqui mais Mas é federal, não é estadual. Vejo o Senar mais recentemente com o programa deles também, para adicionar na sua linha do tempo aí. Legal, para entrar aí em algum momento, o Senar começou assumir um protagonismo a dar assistência técnica também, porque antes eles eram só cursos, né? Eram cursos, né? Eram cursos, e aí passaram a dar assistência técnica. Parece claramente que uma vontade política de botar essa instituição para frente e dar uma atribuição melhor para ela, e botou o Senar nesse protagonismo aí, né? O que eventualmente deveria ser o protagonismo da própria Agraer, né? Poderia. Acho que isso é uma boa discussão também. É uma boa discussão, e isso é motivo de horas e horas de conflitos aí fora. Com certeza. Né? E o pessoal tentando se ajustar diante de um cenário, mas o ideal é que se conversasse muito mais, ou se organizasse as atividades de forma talvez conjuntas, ou, enfim, mais organizadas. Isso aí dá pano para manga, realmente. Mas eu cortei seu raciocínio, você ia mudar o slide, cara. Desculpa. Não, volta no gráfico lá. A gente teve uma queda muito drástica. A gente teve uma queda, aqui no gráfico do Brasil, você não vê tão drástica por causa do gráfico, mas teve uma queda Brasil 15, 16, 17 também, só que em Mato Grosso do Sul foi maior. Eu fiz uma avaliação, aí foi um estudo que eu fiz com dados do Leite Forte, de produtores atendidos pelo Leite Forte, 15, 16 e 17. E os produtores que foram atendidos nos 3 anos, não tiveram queda de produção, diferente da média estadual e da média nacional, inclusive. É efeito da assistência, né? É efeito da assistência? Eu considerei que sim. Na conclusão. Então, assim, essas coisas vão mostrando que igual o Ivan acabou de falar, né? Agora há pouco ele falou, a presença do técnico ali, ela faz muita diferença nisso aí. Vitor, é impressionante, cara. Você é extensionista, você sabe disso, né? Já passou por isso muitas vezes. É interessante como o produtor, ele... Não é uma crítica aqui ao produtor, tá? Mas é uma visão que a gente, como técnico, né, de alertar o produtor na questão dele retornar sempre a fazer o que ele era costumeiro. Isso é muito. Se você não estiver acompanhando uma propriedade realmente, junto com, vamos fazer tal coisa, temos que fazer isso. A opção dele sempre é para o mais fácil, é óbvio. Nós somos assim como seres humanos, né? Sempre procurar o mais fácil, mas nenhum sempre o mais fácil é o melhor para a atividade leiteira, né? E isso é muito comum. Eu vejo ali produtores que a gente tem uma intimidade maior de conversação, né? São amigos já, não são só produtores ou clientes, né, da instituição. Eles já estão mais acostumados assim, olha, manda uma foto, por exemplo, do produto que ele quer trocar, para a gente já dar uma olhadinha. Por quê? Porque ele sabe que lá na frente, se ele trocar e o resultado não aparecer, por que você trocou o produto? E nós temos N produtos hoje no mercado, né, que... Eu estou recentemente com um problema lá. O produtor trocou o núcleo da ração e o núcleo da ração não era adequado para aquele nível de produção que a gente tem, né? E ele trocou por quê? E ele trocou porque era mais barato.
por um outro profissional que falou para ele, olha, eu tenho mais em conta aqui, na verdade era um suplemento, mas não um núcleo. Ou seja, fiz a continha, né? Ó, tá aqui a continha de quanto você está perdendo em reais por ter adotado, né, um suplemento. E aí entra a assistência técnica. Opa, agora ele já mudou de ideia e falou, vou acabar com esse produto, já vou adotar o produto de melhor qualidade que eu estava usando anteriormente, né? Tendo em vista aí que, bom, eu acredito que esse momento de queda brusca e ajuste do sistema de produção de leite do Estado, eu acho que ele atravessou esse momento e agora eu sou até otimista, Ivan, para te falar a verdade. No ajuste. É que ali a gente não consegue Eu estava olhando o visualizar. gráfico ali, quando você apresentando o gráfico, né? Ele está estabilizado, né? Tá, já tem um tempo e, na verdade, assim, as informações que a gente tem, que não estão aí, é que a produção aumentou um pouquinho. Porque quem está ficando vai continuar se tecnificando. Quem continuou, sobreviveu essa seleção aí, vai continuar, né? E vai ganhar dinheiro. E a produção vai retomar, né? Só que é uma troca, né? Alguns estão saindo, outros estão ficando, e quem está ficando está produzindo mais. É isso. E aí está acontecendo essa transformação no Brasil, né? O Ivan é um técnico que prega aí por ter origem do balde cheio, o sistema de pastejo irrigado, né? Que é a base da... Mas me corrija se eu estiver errado, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que no Brasil está havendo uma transformação, e eu acho que não é modinha, eu acho que não é moda, não é coisa de momento, que é a intensificação dos sistemas de produção usando confinamentos, e especificamente os compost barns, né? Que são os galpões com cama em compostagem, né? Aquela cama com serragem, material orgânico, e que está se expandindo numa velocidade muito grande no Brasil, e que é uma tecnologia que está tendo uma boa aceitação. Lógico que tem todos os seus detalhes, seus senões, né? E que tem que tomar cuidado, não é uma tecnologia fácil de se utilizar, mas ela está rapidamente substituindo os sistemas menos intensivos, né? De pastagem, e sistemas daqueles confinamentos sem estrutura, né? O cara consegue fazer um compost aí e se intensificar. Isso aí está mudando a estrutura produtiva. É o sistema de confinamento que tá. E aí eu acho que esses clusters do Mato Grosso do Sul tendem a essa nova forma de produzir, cara. E aí? Mas a Nova Zelândia Nova Zelândia é um caso à parte, né? Uma ilha. é mais uma fácil, ilha. né? É uma ilha no mundo. Mas E aí, depende mas aí, o Brasil você é não um queria- continente, Você né? não queria controvérsia? Mas o Tá falando de Brasil é um eu tô falando- continente, né? Eu concordo com o André, assim, eu acho que tudo é um processo, sabe, André? Aham. Vai depender muito do produtor, né? De como ele está, por exemplo, um compost barn, né? Como estão trabalhando, os robôs aí que estão entrando, né? Tive o prazer de poder visitar Carambeí, aquela região de Castro, tudo ali, e ver. Voltei de lá, assim, extasiado de conhecer aquela região, Viajou né? 20 anos na Nossa! frente. Paz, eu falei, eu estava na idade da pedra no leite, né? Mas fiquei feliz em ouvir o produtor falar, vocês estão trabalhando com capim assim, com capim assado, vocês estão no caminho. Mas eu sei que no nível de produtores que nós atendemos, eu sei assim que é um nível muito alto para nós. Eu acho que aí são nível de empresários, né? Nível de produtores. Mas eu vejo que o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo junto aos produtores é o seguinte, é aproveitando o que nós temos de melhor. Do mesmo jeito que o Paraná aproveita o que eles têm de melhor, que é o clima, solo de boa qualidade para produzir, né, os diversos cevada. E eu fiquei atordoado de ver a condição de produtividade. Nós não temos a mesma condição de clima. Então, o que eu optei, assim, aproveitando o conhecimento que o balde cheio, né, de aproveitar o que nós temos, que é o quê? Temperatura, né? Umidade, e fazer com que esse capim que a gente produz ali, a gente consiga diminuir custos desses produtores e colocar eles dentro do mercado, né? E fazer a extensão rural nele, né? Trabalhar a extensão, ensinar ele. Nós temos capins aí que eu falo que são fantásticos na nossa região, cara. Nós chegamos a ter 12 vacas por hectare num capim irrigado, né? E a gente consegue produzir tudo isso aí com custo muito baixo para o nosso produtor. O alimento mais barato é o capim. Exatamente. Tem que discutir, né? E vai chegar o momento, acredito eu, que essa tecnologia para ele não vai ser
né? E vai ter que entrar com uma tecnologia mais alta, com nível mais alto. Mas até então, eu acho que aí eu já passo o canudo para você, André, porque aí o nível ele sai da minha, Não. né? Mas hoje, por exemplo, assim, eu falo que o nosso produtor hoje, se ele conseguir, eu ficaria muito contente. Eu falo assim, se nós quisermos mudar o leite do nosso estado, a gente precisava adubar pasto e ter comida de seca. A gente Com mudava, certeza. a gente mudava aquele gráfico ali. Drasticamente. Eu tô falando, não estou nem gráfico. falando de mudar a pastagem, eu estou falando só de adubar pasto e ter comida de seca. Aqui, faz o básico, né? Exato. Não inventa a moda, né? Faz o básico, exatamente. Né? Eu até estou preparando uma palestra para fazer com uma comunidade lá e vou falar muito disso. Então, eu acho que é todo um processo nessa questão, né? E vai passar por essa pastagem, vai passar por essa melhoria, vai passar por essa correção para chegar lá, né? Eu tenho recentemente um produtor chegou para mim assim, ele produz por volta de 500 litros de leite e né, chegou a 700 litros, o Vitor o conhece. Ele falou assim, estou a fim de parar. Ele falou, deu uma balançada, né? Eu falei, para, pô, se você não está bem, não está legal lá, para. Falei, o que você vai fazer? Falei, vou pôr gado lá, não sei o que, beleza. Falei, vamos fazer uma continha? Começamos a fazer a continha, né? Do quanto ele ia tirar naquela mesma área com a pecuária de corte. Aí eu falei assim, a tua produção aqui agora tá quanto? Leite? Tá tanto? Tá bom, tá. Reais por hectare. Coloquei assim um papelzinho na frente dele e falei, decide agora se você vai parar. Aí eu te pergunto, parou? A rentabilidade não se compara. Não se compara. Não se compara. Em termos de rentabilidade, não há comparação, né? Quando bem feito. Quando bem feito. Quando bem feito. Qualquer sistema. Eu acho que vão coexistir. Os sistemas de produção sempre vão coexistir. Sim. Né? Sempre vão ter vários sistemas de produção. Só que, sendo pasto ou sendo confinado, tem que ser intensificado. Não tem o que falar, né? Tem que caminhar para a intensificação. Eu tenho andado assim bastante aí com um projeto de pesquisa que a gente avalia boas práticas em propriedade de leite, né? E a gente foi para avaliar boas práticas, muitas vezes pensando na questão de qualidade do leite, tarará, e parte ambiental, né? Que parece que chama mais atenção quando você fala o tema boas práticas, só que a gente olha muitos temas, muita coisa, vários aspectos relacionados a boas práticas. E é da parte nutricional. E um resultado, na verdade, de todo esse sistema que chama muita atenção é a score de condição baixo. Score de condição corporal muito baixo. Isso aí. E é o retrato... Então, assim, às vezes eu acho que se a gente tivesse políticas públicas fortes, né, intensas, relacionadas à alimentação do rebanho, a gente conseguiria dar um upgrade rápido na produção do Estado. Eu vejo que o volume de leite talvez seja o maior problema de Mato Grosso do Sul, para poder viabilizar a cadeia. Acho até que se as propriedades continuassem com o mesmo lucro no primeiro momento, mas produzindo mais leite, para a cadeia seria saudável, porque nós temos um problema muito sério relacionado a volume aqui no estado. Com certeza, Vitor. Eu até cito o seguinte, você quer ver? Dentro do diagnóstico que a gente faz na propriedade, né? A gente não troca animal nenhum. Nenhum animal é trocado no início, a não ser que seja doente, né? E tem situações assim que nós vamos trocar animais, fazer o primeiro descarte com 3 anos de trabalho com o produtor. Eu cito um exemplo aqui bacana que aconteceu conosco, que eu estava, até esse vídeo ele foi corrompido e eu acabei perdendo. Porque o produtor filmou eu dentro da pastagem falando para ele, você tem vaca aqui de 30 litros. Ele falou, você tá louco. Ele riu de mim. E ele foi filmando, eu falando e eu falando, essa vaca possivelmente, coisa e tal. Bom, só para dizer para vocês, ele teve vaca de 42 litros, que era crioula da fazenda dele. Então, ele não sabia que tinha essa vaca. Ele não sabia. Ele ficou espantado. E é interessante como as coisas acontecem quando o produtor ele enxerga algo e ele se anima. Naquele ano, ele mochou todas as vacas que ele tinha chifre na propriedade para deixar elas bonitas. Inclusive essa, de 42 litros, né? Até deu um trabalho para a gente trabalhar a ração dela. Mas é interessante essa condição. Eu falo assim, o Estado, se tiver comida, cara, um trabalho, né? Por exemplo, o Profertiliza do governo do Estado, ele ajudou muitos produtores de leite
né, que era o transporte do calcário. O produtor comprava o calcário e era transportado via estado, né? Foi um programa excepcional. Por quê? Porque o produtor, 23 toneladas e meia de calcário por produtor, né? E o estado bancava o transporte. O transporte custa 4, 5 mil. O calcário custava 2 e pouco. Né? Então a gente conseguiu fazer com que chegasse bastante calcário junto aos produtores. Isso é importante. Né? Um programa bacana que consegue levar isso ao nosso produtor, que é o eixinho ali, nesses solos fracos, né? Solos desgastados, de levar a melhoria de produção, levar a melhoria da pastagem. Hein, Vitor? Só puxando, botando o assunto em outra perspectiva aí, cara. Aham. Volta no gráfico do Brasil lá. A nossa produção está estagnada, né? Aquela produção, enfim, acho que é o próximo aí, né? Esse aí, não. Esse aí. A produção está estagnada ali, né? E aí, você estava lá no Interleite. Estávamos lá no Interleite, né? A caravana do MS foi lá, nós nos encontramos lá, foi muito bom o evento. E me chamou a atenção a frase do Dr. Spears, né? Que ele falou, o tamanho do leite no Brasil é o tamanho do bolso da população. Cara, assim, Fantástico. essa frase traduziu muito das ideias que eu penso sobre o leite, né? Porque a gente está falando aqui de tecnologia no campo, e eu queria aproveitar o espaço aqui, né? Que esse podcast que espero que alcance, além do setor leiteiro, outras pessoas, né? Que tenham interesse, mas que nós precisamos incentivar o outro lado, que não é só a produção, que é o consumo. Porque lei da oferta e demanda básica de economia, né? Você aumenta a produção, estimula a produção, se a demanda se mantém constante, a resultante disso é queda de preço, né? E ninguém quer queda de preço, a gente quer que o produtor, né? E aí quando você diminui o preço, quem sobrevive? São os que têm margem maior, são os que têm mais volume. Então, naturalmente, incentivar o produtor a produzir mais, aqueles que estão produzindo mais vão conseguir ficar no mercado, como a gente já falou, só que vai diminuir o preço e vai achatar a margem, né? Achatando a margem de quem já tem uma margem negativa, né? E aí isso que tira o pequeno, né? Então, assim, o problema da exclusão dos produtores passa pelo consumo de leite. Parece meio distante, sim, mas o processo de exclusão dos pequenos passa pelo estímulo ao consumo de leite, cara. E assim, eu acho que nós temos que fazer um discurso, uma narrativa de que o leite é bom, leite é saudável, que faz bem, né? Acabar com essas propagandas negativas que existem, né? Existem pessoas que não podem tomar leite. Meu filho tem alergia ao leite, né? Ironicamente, eu dediquei minha vida toda a estudar leite e meu filho tem alergia a leite, né? Então, eu tenho ficado cada vez mais atento a isso, né? Que é uma parcela grande da população que tem intolerância à lactose e que está consumindo concorrentes do leite, né? Os leites vegetais, né? Não pode nem dizer que são leites vegetais, bebidas vegetais que simulam o leite, né? E outro dia eu me senti, cara, eu que sou uma pessoa do setor, né? Que estou atento a isso, eu me senti enganado no supermercado, cara. Assim, eu quase caí na pegadinha, né? Ele tava lá. Nas prateleiras tem os longa-vida lá, né? Tudo um do lado do outro. E tem o setor de bebidas vegetais que simulam leite. Mas você não pode dizer que essas bebidas vegetais são leite. Você não pode ter escrito na caixa que é leite. Só que olha a artimanha da empresa. Não vou falar qual é o nome, né? Só para, né? Pra não, melhor não. Não vou falar. Não vou falar. Nosso podcast ainda tá pequeno. Não, mas mas tava assim, ó. Não é leite, mas tem gosto de leite. Sabe? Na caixa, assim, ó. Malandragem. Cara, você não pode dizer que aquilo é leite. Então, a caixa é de vaquinha. Assim, é mancha branca e preta, sabe? E tem escrito, não é leite, mas tem sabor de leite. A pessoa olha, só que o não é leite e tem sabor é pequenininho, né? E a palavra... Cara, leite é grande. Eu falei, né? Enfim, eu acho que a gente tem que usar estratégias. Cada dia menos as pessoas lêem e, tipo, não tem muita paciência. Nessa nova geração só vai enxergar o leite escrito ali, mais então, nada, assim, né? estimular consumo vai puxar a produção, estimular consumo vai puxar a tecnologia, estimular consumo vai fazer o setor crescer. E aí, Mato Grosso do Sul, consumo de Mato Grosso do Sul vai puxar o leite de Mato Grosso do Sul. Entra leite importado? Entra, mas, pô, a gente tem que, né? Aí entram as políticas públicas, enfim, né? É uma coisa que foi dita lá, até bacana você ter citado o Interleite, que é muito bom.
e até o Ivan, a gente foi lá e você vê essa perspectiva do que está acontecendo e as perspectivas de país que, de certa forma, fogem bastante, né, da nossa realidade de Mato Grosso do Sul, algumas coisas, principalmente nesse evento que fala muito das propriedades, os exemplos dados são de propriedades de alta produção, né, André? E muito falar dessa questão do consumo. Foi um painel importante apresentado lá, né? Certamente. E a gente praticamente não exporta nada de leite, né? Então, por isso que o bolso, como que é a frase, André? O tamanho do setor é o tamanho do bolso do consumidor. Porque a gente Interessante, praticamente não exporta, então o consumo Aham. é interno. E existe uma pressão também, aí falando a questão de importação, que é muito forte, a gente tem uma pressão de eficiência muito, muito grande dos países vizinhos, pressionando os produtores do país, os estados brasileiros que são mais eficientes em produção do Sul, pressionando os estados que não são eficientes, e o Mato Grosso do Sul, que é um desses, que Sofrendo a que ainda não é pressão. sofrendo a pressão dos produtores mais eficientes, inclusive do Brasil, É. porque produzem muito leite no Sul e eles têm que mandar para fora do Sul do país. Porque o consumo dele já Pressiona o restante do país inteiro a ser eficiente. Se não for, vai sair da atividade. Mas você tem dados de importação aí? Acho que aquele última figura, É. essa que fala de importação e preço médio do leite, ele está em Em reais ali. Tá em reais. É. Tá em reais. A gente vê ali a 2022 e 2023, foi muito falado. 2023 foi um ano. Assim, a gente mudou de patamar ali, né? Tipo assim, As barrinhas é a importação e a gente linha saiu- é o preço médio do Ele saiu de um leite. patamar máximo ali de 100 milhões de toneladas, tá vendo? Primeira linha, primeiro no eixo vertical da esquerda aqui, ó. Aí, bem aí. Isso, saímos desse patamar máximo aí e fomos para 200, tá vendo? Assim, é importante essa modificação? Cara. Mas acho que não é para tanto barulho ainda, sabe? Eu tenho A importação. eu tenho a sensação de que a importação impactou, mas eu acho que tem muito movimento especulativo, pressão, né? Enfim, é muito tranquilo e fácil você mostrar política pública contendo importação, sabe? Dizendo que está protegendo o setor, mas eu acho que ainda é pouco volume. Assim, eu posso até ser um pouco criticado aqui de estar falando isso aí, mas eu acho que ainda é pouco em relação ao que a gente produz e que a gente precisa aumentar de consumo. Falar que essa importação é que está sendo o motivo da queda acentuada A do gente preço. vê, por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu. Logo após a linha azul subir, que é o preço do leite, você vê a importação aumentando. E por que Ficou caro. Por que a importação aumenta? Né? Porque assim, se o preço interno sobe, né, e fica maior do que o preço de trazer leite de fora, as indústrias aproveitam, né? Elas têm comportamentos de otimizar os seus lucros também, então elas trazem leite que é possivelmente mais barato, né? Então, Deixa eu só comentar com o pessoal aqui que esse podcast, pessoal, ele é uma realização do Sinterpa, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores da Assistência Técnica, Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Áreas Afins, aqui de Mato Grosso do Sul. E faço o convite para aqueles que ainda não conhecem o Sinterpa, que vá lá conhecer. Nós temos boas instalações, temos campo de futebol, temos salão de festa, temos auditório, temos um hotel para o pessoal que vem de né? dormitório. Eu sou usuário do É ser usuário, aí, ó, bacana. Então, e convido aqueles que não são associados ainda que se associem, né? Esse aqui é uma representação importante da nossa área aqui em Mato Grosso do Sul, né? Então, voltando àquela questão do sistema de produção que a gente falou um pouquinho, andamos para lá e para cá. Mas e aí, como é que vocês veem essa questão do sistema de produção? O Ivan falou já da questão da pastagem, da intensificação de pastagem. Ô, Ivan, você tem umas fotos aí, né? Você trouxe para mostrar de umas propriedades lá que você atende. Isso, lá nós temos em São Gabriel a gente tem uma propriedade. Eu trabalho basicamente com intensificação de pastagem, tá? na produção de leite, né? Não que a gente não trabalhe com outras linhas, mas eu sempre conduzo o produtor a trabalhar com a intensificação. Por quê?
Porque quando você vai botar no papel, não ao nível que o André faz, né? Mas a gente, quando põe no papel as questões, isso é um trabalho, aproveitando aí a foto, ó, o trabalho que a gente faz também de difusão junto, são alunos do Colégio Agrícola, né? Bom. A gente faz aí de 2 a 3 dias de campo com eles por ano, né? Com as turmas. É bacana que essa propriedade, como eu estava falando, é uma propriedade, uma unidade demonstrativa, e nela nós temos aí por volta de 14 tecnologias que o produtor não utilizava e passou a utilizar. Esse produtor mesmo, ele saiu de 117 litros de leite, eu nunca me esqueço do número, né, e já chegou a 700 litros de leite. Né? Hoje, agora, nesse período crítico de seca, está por volta de 500 litros de leite. A estratégia na seca é o quê, Ivan? É silagem. Silagem de Nós milho? iniciamos silagem de milho. Milho. Nós iniciamos com cana, aí à medida que os animais foram melhorando, a gente foi selecionando os animais, foi descartando, né, os mais velhos, aquela condição toda que o produtor de leite já sabe, né? Aí a gente foi em função disso, questão da mão de obra para produtores que tem que contratar, que é o caso dele, tá complicado, muito complicado hoje. Então a gente foi tentando mecanizar o melhor possível, né? E essa fazenda aí, por exemplo, eu sei que está muito bonita essa imagem, parabéns. O cara, ele essencialmente um produtor de leite ou renda... Não, ele na verdade, ele tem uma parte que ele arrenda para a cultura da soja e ele ficou com as áreas marginais, que os arrendatários não quiseram. Aí nessas áreas marginais é que nós trabalhamos. Você está falando de quantos hectares aí? Ele tem 58 hectares de pastagem, 30 ainda que nós não conseguimos melhorar. Então ele está praticamente ali com 18 hectares. E o seu módulo de irrigação ali é de quantos hectares? Esse módulo é de 2 hectares. Olha aí, nós estamos com o GIGS, né? O GIGS aí trabalhando, chegamos a pôr aí nesses 2 hectares 24 vacas. Vão dar quase 30 unidades animal. Eita! É um absurdo, Vitor. É um absurdo, assim, a gente... E aí, época da seca, fecha no coxo. Época da seca, coxo. Isso aí. Entendeu? Essa é uma situação que a gente precisa evoluir bastante, né? Essa nossa sazonalidade de produção aqui no estado, né? Particularmente. Sem dúvida. E aí, outra coisa, tá? Irrigação é um processo também. É isso que eu ia falar. Isso daí é a pontinha, né? Do processo, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa, então vou fazer irrigação lá em casa. Não, por exemplo, aí, né? E a ideia que o produtor tem, que grande parte da população tem, é que irrigação vai resolver o problema da seca. Nós já tivemos um programa de irrigação aqui no MS, né? Você lembra, né? Na sua linha do tempo, ele está contemplado também ali, um programa de distribuição de kits para irrigação, né? Foi no Leite Forte. Foi, né? Foi, compõe o Leite Forte, teve. Mas é um processo, eu sempre falo assim, tem muita coisa para fazer antes da irrigação. Muita coisa. E a gente começou dentro desse processo, né? A gente começou a trabalhar... É a cereja do bolo, a irrigação. Pode passar, você tem uma que vai mostrar o passo que nós iniciamos, aqui um pouquinho do rebanho, que é interessante falar do pouquinho do rebanho. A gente está mudando todos para lombo preto, né? Em função da nossa situação de sol escaldante e tudo mais, a gente está conseguindo... E esses machos? Né? Tem umas coisinhas aí no... né? Ainda tem, viu, Vitor? Tá? Mas é uma ideia nossa sempre trabalhando essa condição aí dos animais, né, com lombo preto. Pode passar. Eu conheço essa propriedade, é muito. Olha aqui, esse aqui foi o início do trabalho, né? Vocês podem ver que tem bastante animal bem comum, né? E é interessante ter eles, assim, como unidade demonstrativa e sendo um trabalho de extensão, é bacana porque tinha vacas ali, né? Qual que era, baixinha, ela me chamou a atenção porque é uma vaquinha bem comum. Ela produzia ali 5, 6 litros de leite, né? Aí quando a gente começou a intensificar e fazer um trabalho alimentar e tudo, essa vaquinha passou 16 litros de leite por dia. Por isso que eu falo, para dobrar a produção de leite do nosso estado... não precisa muita coisa. Não precisa. Aqui nós estamos trabalhando com Mombaça, né? Um capim que a gente tem todo o conhecimento dele, né? Um capim que está aí há anos, né? Então você sabe certinho como trabalhar. Me lembro que a gente foi plantar a nossa unidade lá dentro da universidade, nós plantamos um pânico também, Tanzânia e Mombaça. Aí os produtores falaram assim, isso aí não vai dar certo, não. Olha lá, tem 20 anos o capim tá lá. No Pantanal, né? Em Aquidauana. Tem 20 anos o capim tá lá. Você sabe de uma das coisas que a extensão rural faz com a gente? Sabe o que é? É a gente poder apostar e conhecer, né? Eu planto Tifton, Gigs em qualquer lugar no nosso estado, com muita tranquilidade.
Só depende da condição sua financeira de fazer as adubações corretamente. Mas ele tem um desenvolvimento, eu até brinco com o pessoal, falo, no verão você escuta ele crescer, né? É. Porque o desenvolvimento é muito grande, Vitor, é muito grande. Se parece, aqui, você parar e ficar olhando, você vê crescer assim, né? É muito grande, né? Além do valor nutricional e tudo mais. Mas ali essa propriedade sai. Pode passar mais uma, por favor? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar. Uma dificuldade que eu tinha lá no programa do Rio de Leite, quando a gente estava bem ativo no campo ainda assim, era medir o resultado. Não é nem obter o resultado, era como que eu vou medir o resultado. E aí isso passava por coisas bem básicas, assim, o cara tinha que anotar quanto, fazer o controle leiteiro. Você ainda enfrenta esse tipo de dificuldade aqui? Enfrenta, esse é o grande problema, né? A gente faz o controle leiteiro, porque é através do controle leiteiro que eu tomo muitas das decisões junto ao produtor. O produtor hoje ele aprendeu, então uma vez por mês pelo menos a gente tem a pesagem do leite, né? E é complicado. Né? Então, Mas a gente vai, com o tempo, você vai trabalhando, né? E falando para ele, olha, você tá vendo aquela vaca? Aí a gente vai usando. Eu gosto muito de usar exemplo. Às vezes eu deixo o produtor caminhar do jeito dele, só para lá na frente falar, tá vendo o que você fez? Você não precisa errar. Você pode consultar. A tecnologia está aí, não é para teste. Ela está aí para ser aplicada. ela já foi foi testada. A universidade já fez Já ela. testou, né? Ficou 10 anos, às vezes, testando aquilo lá, apanhando. Sepaer está lá fazendo isso com algumas coisas, né, Vitor? Né? Para chegar ali. Cara, aí você vai e fala, eu vou testar tal coisa. Nas minhas palestras, eu até alerto sempre o produtor. Gente, vocês não têm que testar, vocês têm que aplicar a tecnologia como ela foi feita. Aqui, por exemplo, é uma área de... você só trabalha com pânico? Não, eu trabalho com todas as espécies, na verdade. Viu? Aqui já é o lote C, né? Braquiária Das tá tendo vacas, sucesso né? também na Já braquiária? é uma braquiária, né? O MG5, né? MG5, né? Amei ela, eu trabalho com leite, então o lote C vai para essa área, né? As vacas também secas também estão nesse. É barato, capim. né? Isso, assim, Sem dúvida. adubação e... Você falou lote C, né? Uhum. Isso é uma da... Então, ou seja, tem divisão de lotes, né? Lote mais exigente, menos exigente nutricionalmente. Isso seria, assim, um grande feito se a gente conseguisse fazer em boa parte das nossas propriedades. Só o fato de você separar as vacas em lactação, isso a gente observa Dá muito oportunidade para as boas, né? e a gente já conseguiria elevar a produção do Estado, dos produtores e do Estado. Só o fato de separar em lote e fazer uma suplementação nutricional mais adequada. A gente já daria um estirão na nossa produção. Eu já brinquei com o produtor até. Eu falei, rapaz, eu sentado nessa mesa, que se você acatar a recomendação técnica minha, eu já faço elevar a produtividade. Verdade. Por quê? Porque a gente sabe que se você separar os lotes, pegar o melhor capim que ele tiver na propriedade, não importa qual ele tiver, você pegar as melhores vacas, colocar no melhor capim e separar, você já sabe que Só vai mudar. combinar o melhor capim com a melhor vaca, já muda. Você já muda a situação dele, né? E, na verdade, é isso, Vitor, com certeza. Aqui nós estamos até com, como eu falei, 3 lotes, né? O lote A, que seria as vacas de melhor produção, as que estão em pico de lactação vão para o gigas, cara. Com 18 de proteína, né? 78, 80% de digestibilidade, tudo isso. Então, vai para lá. O lote B vai para o Mombaça, que é de sequeiro, e o lote C, quando estão com menor produtividade, vão para Final de lactação final já. de lactação, né? A gente trabalha com piquetes maiores. Não, e às vezes o produtor não quer fazer essa separação. Ah, não, mas eu só tenho 10 vacas, eu só tenho 8 vacas. E aí ele fica naquela de achar que é pouca vaca para ele separar lote. Mas se você tem 2 vacas que estão produzindo muito mais, separa as 2. Na verdade, lá no centro de pesquisa da Agraé, nós temos lá 6 vacas em lactação. Tem 2 no lote 1 e 4 no lote 2 e está tudo certo. E Elas funciona comem melhor, muito né? bem. Come melhor. Né? Né? Então, Com assim, certeza. E assim, falando de pequena propriedade, como o agricultor familiar, o pequeno produtor, e aqui no estado a gente tem muitos assentados, quais são assim, os principais desafios que vocês vê assim, para ele? Primeira coisa, continuar na atividade, crescer na atividade e posteriormente conseguir ter uma sucessão familiar, em detrimento disso e de outras coisas que acontecem na vida também, não é só isso. Mas como é que vocês veem assim, os desafios
da agricultura familiar e de quem trabalha com a agricultura familiar, relacionando os desafios do leite, para a produção Cara, de ó, leite. deixa eu fazer só um relato. Assim, quando a gente foi atender o município de Bela Vista, cara, colocaram a gente para atender propriedades com 4 hectares, cara. Eu falei assim, caramba, cara, aqui vai ser Podia difícil, ser né, cara? crédito fundiário, alguma coisa assim, né? Mas, Uhum. tipo assim, e aí, fazendo uma conexão, né? Nós vimos case de sucesso lá no Interleite mesmo, né? O Aham. cara dando depoimento lá na palestra, o cara com 6 hectares, 8 hectares, né? Pô, o cara saiu de 100 litros para, sei lá, cara, 1.000 litros, 2.000 litros. Me permite, André, Aham. mas eu tive propriedades, né, de 4 hectares que o produtor chegou a 262 litros de leite. Então, assim, eu acho que sim. Falar assim, porque nós temos muito assentamento, eu acho que problema de terra não é, sabe? A atividade leiteira, ela consegue Segue. se ajustar em pequenas áreas, né? Mas tudo tem um limite, torna-se cada vez mais difícil quando você tem pequenas áreas, tem que ser muito tecnificado, né? Então, ter pequena área quer dizer que você tem que ter muita tecnologia para ser tecnologia. eficiente, para conseguir ganhar dinheiro, né? Agora, as propriedades médias do Mato Grosso do Sul para leite são propriedades grandes, cara. Você fala que umas propriedades de 50 hectares, você fala que tem 50 hectares lá no sul de Minas, lá na zona da mata, grande, né? você é fazendeirão, pô. Aí. Né? Então, Eu estava no Interleite conversando com o pessoal da tecnologia, que faz aqueles colares, né? aham, Com os sensores. E aí a gente conversando sobre Mato Grosso do Sul, eles falaram, olha, a gente ainda acredita que o Mato Grosso do Sul, num futuro não muito distante, vai acontecer o aumento da produção de leite por causa da divisão de áreas de herança, que foi o que aconteceu muito no sul do país, onde as propriedades eram um pouquinho maiores, não tão grandes como aqui, Uhum. mas pelo fato de ter dividido a propriedade, não, eles tiveram que adotar uma atividade que é mais rentável. E aí foram Isso. migrando para a produção de leite. Uhum. com Então, certeza. assim, isso foi dito pelo que eles chamaram a atenção para uma situação que eu não tinha me atentado ainda. É. Eu não sei se aqui no estado isso vai acontecer, Eu né? Porque a gente tem concorrência de várias outras culturas, né? Eu presenciei isso muito lá no Pantanal, a gente foi fazer algumas visitas técnicas lá, não era para o leite, né? Era para fazer, tinha outro objetivo. E aí, as grandes fazendas lá sendo divididas em fazendas menores, né? Então, mas aí você está falando de outra escala de tamanho, né? Você está falando de fazendas que tinham, sei lá, 20.000 hectares, agora são fazendas de 4.000, essas de 4.000 já estão virando de 2.000, né? E aí E ainda são bem grandes, né? ainda são bem grandes, mas é outra escala de proporção aí, né? Então, mas no leite pode acontecer isso dessa forma, assim, em outras áreas com fazendas diminuindo o tamanho, né? Acho que sim. Sabe uma Bom, coisa que eu vejo, assim, que poderia ajustar nas nossas atividades aqui no estado, seria concentrar as políticas nos clusters. Eu posso estar cometendo um erro aqui em falar de direcionar políticas para determinadas regiões do estado, mas é que a gente percebe ao longo dos anos que aonde a cadeia produtiva está mais organizada, as políticas públicas que estão com o objetivo de aumentar a produção provavelmente vão dar mais vão dar resultado, com certeza. não é verdade? Já estão num ambiente ali de desenvolvimento, ela vai potencializar aquilo, né? Porque fazer uma região que não tem aptidão, não tem cultura, se transformar é muito difícil. Eu acho que como política pública, Vitor, assim, a gente não pode deixar uma exclusividade, É. mas você pode focar. E também que seria o correto. Se tiver Usar que, estratégia. com né? certeza, uma estratégia de ação. Mas eu acho assim, em outras regiões, a política pública tem que ser para que aquela região tenha aptidão, né? Então, assim, às vezes a gente incentiva o cluster de produção de leite no sul do estado, mas não quer dizer que eu estou fechando os olhos para as outras regiões. Eu Exato. quero fazer Aham. coisas que as outras regiões têm aptidão para serem feitas, né? Eu defendo muito essa questão, por exemplo, nós temos que buscar algo que nós temos por tradição. Eu vou citar novamente a região norte do estado. Nossa região norte do estado é praticamente pecuária, gente. É pecuária. Se eu quiser introduzir outras coisas, não é que não posso, não é isso, né? Mas a questão é a seguinte, eu tenho que focar. Anteriormente, lá na época do balde cheio MS, lá por 2008, 2009, por ali, praticamente 70% dos agricultores familiares dependiam direto ou indiretamente do leite. Ou era o produtor que vendia o seu queijo, né? Se era informal ou não, mas ele sobrevivia e tratava a sua família.
né? E se você passasse nos assentamentos, você olhava aquele que estava um pouquinho melhor, assim, você vai olhar, o cara tem uma vaquinha de leite lá, cara. Ele está vendendo leite, ele está se virando, né? Então, e isso é massificado, vamos dizer assim. Então, nós temos que ter atividades que contemplem. Você citou a questão de sucessão, né? Que hoje, por exemplo, nós estamos com um problema sério de sucessão familiar nas propriedades. As propriedades hoje estão envelhecidas, pessoas de idade, eles não têm, mas tem produtores deixando a atividade de leite, por exemplo, por causa da idade. Ele fala, Ivan, eu não tenho condições mais de tocar a atividade. Né? E não é um nem dois. Os filhos já saíram da propriedade porque financeiramente para eles não convém mais ficar, porque eles estão vendo a situação que o pai está fazendo, a situação toda, e financeiramente não compensa mais. E é preocupante isso. Né? Você vê, lá em Aquidauana nós não temos mais o laticínio municipal, né? Só que e lá nós temos muitos assentamentos também. E você vê assim, os assentamentos, eles durante alguns anos, eu fiquei observando isso aí, eles começaram a produzir abacaxi. Né? O pessoal da GRR incentivou, o pessoal de tecnologia produzir abacaxi. Cara, foi assim, todo mundo começou a produzir abacaxi. Aí, cara, de repente chegava na época de abacaxi, todo mundo tinha abacaxi no mesmo momento. Né? Então, tipo assim, o abacaxi que era para custar R$10, os caras estavam dando na rua. Tipo assim, paga R$10, leva 4 abacaxis, né? E aí, acho que assim, um ajuste de política pública, cara, vamos fazer uma indústria de processamento de abacaxi para congelar, para fazer polpa, para alguma coisa assim, né? Sabe? Então, assim, incentiva o leite onde ele tem aptidão e dá atenção para outras atividades onde tem aptidão para outras culturas, né? Você tocou num assunto importante, que é a agroindústria, inclusive de lácteos, né? Que é o que vocês acham disso, desse beneficiamento? Como é que vocês enxergam o crescimento desse nicho de mercado aí para produtos? Eu acho que a gente teve uma coisa muito boa que aconteceu, que foi a possibilidade de fazer a inspeção municipal, né? Ou seja, o produtor poder ter a sua produção inspecionada pelo município, que é um pouco menos exigente do que a inspeção estadual e federal, ele poder fazer isso na fazenda, e o selo arte, né? Que é para você poder produzir os queijos e, enfim, os derivados dentro da propriedade de maneira legalizada. O que a gente não pode e deve falar é o incentivo à informalidade, né? Isso daí, realmente, acho que a gente não está numa era mais de aceitar leite em garrafa PET, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm noção do risco que está correndo, né? Cara, isso é um problema de saúde pública, é proibido por lei, não tem o que falar, sabe? Agora, tem alternativas, o poder público já colocou algumas alternativas para isso, né? Os consórcios, né? As cooperativas e... Cooperativismo. Então, a gente está falando aqui de competitividade, de sair da atividade, né? E a gente vê, de vez em quando, uns resultados. A Milk Point apresentou uns resultados lá relacionados à permanência na atividade. E apareceu que dos pequenos produtores, a proporção de pequenos produtores que eram cooperados, que permaneceram na atividade, foi muito maior do que aqueles que não eram cooperados. Então, talvez isso seja... A gente sabe disso há um bom tempo, né? Mas essa associação, essa cooperação entre pequenos produtores, com certeza também vai ser uma saída aí para poder fortalecer os menores produtores, né? Eu tenho um exemplo lá no... E até os grandes também. Sim, no assentamento, Vitor, a gente começou com um grupo informal de leite. Informal. Porque eu vejo assim, associações e cooperativas, elas têm que nascer, não serem criadas. Ser espontâneo, né? Exatamente, ela tem que estar dentro de um processo. Exatamente. Ali, porque ela tem que nascer. Porque o que a gente vê, nós estávamos fazendo um levantamento até de cooperativas, nossa, eu fiquei impressionado quantas cooperativas tinha em São Gabriel do Oeste e associações. Eu falei, meu Deus, tem tudo isso e a gente não sabe o que são. Mas eu vou citar exemplo desse grupo. Eles trabalharam durante muito tempo informalmente e a gente foi dando todo o suporte para eles. Na verdade, o que eu queria com eles? De que eles trabalhassem cooperados sem saber. E aconteceu. Eles estavam trabalhando cooperados sem saber. Eles faziam as reuniões, as assembleias para decidir a compra de insumos, né, para qual laticínio ia vender. E eles compravam caminhões de sal mineral, caminhão de ração, e estavam todos cooperados. Em conjunto. Em conjunto. Eles decidiam juntos, faziam os pagamentos entre eles lá bonitinho,
E está até hoje. Hoje já se transformou em associação. Essa Associação Italeite lá do assentamento está aqui. Um abraço para vocês até, né? Mas hoje eles são associação hoje. Manda um abraço aqui, ó, ô Ivan. Olá. Aí, Jomar, na frente dos trabalhos lá do Italeite. Um abraço a todos aí. E hoje eles estão já com uma associação, já tem uma patrulha mecanizada sobre a cedência para eles, né? Compram ainda produtos juntos lá, mas eles já estão, ou seja, eles aprenderam a trabalhar nessa situação. E eu acredito, sinceramente, que se houver um aumento de produtividade de leite, no qual, né, como a gente está falando, que o aumento da produtividade traz mais recursos e tudo mais, e eles vão crescer. Por quê? Porque eles já aprenderam a trabalhar, né? Não, ela tá cuidando do meu tempo ali. Ah, é? Pois é, a gente vê alguns bons exemplos aí de permanência no estado, na atividade relacionados à cooperativa. E essa distância que tem do preço do estado de Mato Grosso do Sul relacionado aos preços pagos na média Brasil, que o CPE, por exemplo, faz, né, que pega os principais estados do Brasil, ela reduz bastante quando a gente fica sabendo dos preços comercializados pelas cooperativas, viu, André? Ela chega mais perto da Chega da mais média, perto. da Essa média. distância ela diminui Diminui, né? por causa claramente, por causa desse poder de barganha. Os laticínios do estado correndo atrás de leite, essa que é a verdade. Tem uma característica importante do estado que a gente não pode deixar de falar, né? Que são as distâncias e a pulverização, né? E aí, de novo, ter regiões Isso. produtivas facilitam a vinda de indústrias, né? A competição entre indústrias, né? E isso tudo gera benefícios positivos, né? Não, e as cooperativas acabam colaborando para essa questão de diminuir essa pulverização que o André está falando, né? Porque acaba puxando mais os produtores mais próximos ali e dando mais incentivos e facilidades para eles terem o acesso, né? Ali. E eu falo que um dos grandes problemas, por exemplo, é essa questão do laticínio, né? Ter que andar imensas distâncias, imensa, gente, para buscar uma quantidade muito pequena de leite. O custo de logística E é muito hoje grande. é uma preocupação para nós extensionistas. Eu falo assim, nossa, fulano deixou de tirar leite lá naquele lugar. Poxa, mas ele tirava 200 litros por dia, né? E os outros vizinhos agora, como é que vai ser? Se cair mais um, laticínio deixa de ir lá buscar. Porque não compensa mais financeiramente, nem para o Imagina. laticínio ir lá buscar. É preocupante, né, essa Isso situação. aconteceu na região do Pantanal, de certa forma, né? Não digo um produtor, mas vários saíram da atividade e os laticínios não vão lá buscar mais leite. Exatamente. Né? Ficou desassistido de laticínio, vamos dizer assim, a região Exato. do Pantanal, né? Em contrapartida, a gente tem lá no sul do estado, eu lembro que a Confepar vinha buscar leite Leite aqui. Aham. aqui dentro do estado, né? Que vinha do Paraná, rodava não sei quantos quilômetros para rodar, para captar leite aqui dentro, porque tem uma região mais desenvolvida, né? Pessoal, a gente está caminhando aqui pro Ótimo. finalzinho do nosso podcast de hoje. Eu queria que vocês fizessem assim umas considerações finais, ficassem aí com o microfone está aberto para vocês o tempo todo, mas fizesse uma consideração final aí, por favor, André. Você fez uma pergunta que eu acho que eu não respondi, né? Ah, então responda, por favor. Não, você falou, qual que é o limitante? A gente entrou na parte fundiária, e, né? Cara, a base de tudo é conhecimento, né, cara? Eu acho que eu, como professor, né, da universidade, eu preciso falar isso, né? E não tem como, né? O Ivan e o projeto dele, que são a prova viva de que o conhecimento é que transforma mesmo, né? Então, isso se aplica não é só na produção de leite, né? Em todos os aspectos da nossa sociedade, mas na produção de leite, conhecimento, tecnologia é o ponto principal. E aí, cara, o que eu faço para melhorar, né? Se o produtor vai estar, mas tá, esses caras estão falando nesse podcast aí que tem que usar, e aí, cara, tem que procurar uma assistência técnica, tem que procurar uma assessoria, né? Todo município tem um escritório da Agraer, todo município, praticamente no estado, tem o Senar atuando, né? Então, tem política pública para assistência técnica hoje, né? Eu acho que o produtor tem que ter vontade de sair de casa e procurar um técnico, pelo menos isso, né? Para ajudar ele a sair da situação que ele está, se ele quiser, né? Porque e aí, se ele não encontra esse técnico? Porque se ele não quiser, também é outra coisa, né, cara? Assim, o primeiro que tem que querer mudar é o produtor, né, Ivan? Com certeza. Não dá Dá para o técnico querer e o produtor não querer, né? Eu já me frustrei muito com isso. Tá? Você me fez lembrar de uma palestra minha que eu tinha, inclusive, do Baltchê Messi, que eu colocava primeira coisa.
era o querer do Aham. produtor. Você foi brilhante aí na colocação, André. Não tem nem o que eu complementar, falar para você. Na verdade, passa tudo pelo conhecimento, né? A disciplina do produtor, eu chamo sempre atenção para o produtor nessa questão. E cito um exemplo assim, ó, se você entrar numa atividade de suinocultura hoje, ou você trabalha dentro da metodologia da cooperativa, ou você está fora. Não tem Você conversa, está né? fora, não tem conversa. É aquele Não tem módulo de conversa. produção, aquela tecnologia Acabou. ali. Aquele A ração é pacote ali. balanceada, ela vem com aquele padrão, É. você tem que alcançar os índices de ganho de peso. A avicultura, mesma coisa, quer seja na postura, quer seja... São cadeias de extremo sucesso no Brasil, né? Temos sucesso. E o produtor tem que caminhar dentro daqueles normativos e certinho, né? No leite a gente não vê isso. Eu não me importo aí, vou deixar bem claro isso. Se a pessoa vai trabalhar com milho silagem, se vai trabalhar com sorgo, não importa capiaçu. isso. Mas ele tem que entender que a base, né, da atividade passa pela alimentação. Fique atento, produtor. 60% a 70% do custo de produção do leite é comida. E ele está na sua mão para mudar, né? Então é muito importante que você busque conhecimento, buscar realmente técnicos. E vou chamar a atenção aqui, vou arrumar um grilinho agora para mim, hein? Né? Esse dá um bom corte. Vai passar seu WhatsApp. Vai dar um corte? Vai dar um corte? Né? É o seguinte, eu faço a pergunta assim, você já viram alguém vender alguma coisa que não fale bem dele? Cuidado com quem vende. Tá? Cuidado. Conversem bastante, troquem ideia, porque ninguém vende e fala mal daquilo que vende. Então, cuidado com quem vende. Vá buscar informação nas universidades, vá buscar em sites, né, hoje oficiais, para vocês saberem se realmente aquela tecnologia é aplicável para você, se vai te trazer sucesso. Não faça experimentos, você não precisa gastar dinheiro, a universidade já gastou, a Embrapa já gastou Dinheiro público, né, dinheiro né? público lá, para que você apenas aplique a tecnologia, tá? É isso, Vitor. Muito bom. Valeu, foi bom demais, Olha, cara. Muito obrigado Cara, mesmo. queria agradecer demais vocês terem vindo aqui. Ó, viu? eu, para falar a verdade, eu que agradeço a oportunidade, Vitor. Estou muito feliz de estar aqui. Foi legal né? caramba. Foi muito bacana. Primeira vez, assim, num podcast. Achei bacana demais. Eu também Fiquei Vocês muito são feliz. dois profissionais aqui do estado que eu admiro muito, sabia? Opa, Desde obrigado, quando eu cheguei meu amigo, aqui, obrigado. eu tenho Não. maior satisfação, sabe, imensa de estar com vocês Não, aqui nós hoje. estamos- nós estamos no mesmo nível, cara. Fica tranquilo. Tá Muito todo bom, mundo- muito bom mesmo. Eu tenho certeza que isso aqui vai para orientar muitas pessoas aí, sabia, gente? Muito Ótimo. obrigado. E você, Vitor, você é o cara que sabe que eu conto com você sempre, né? Nos apertos. É dia de campo, não sei. Ô, Vitor, tô precisando. Você Eu sempre mesma tá lá. coisa. Você sempre está lá conosco. Agradeço muito, viu? A porta Eduardo? da universidade da UEMS está aberta para você, para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Vamos estreitar as parcerias Isso. mais com a UEMS, né? Isso aí. Precisamos, né? Estamos aí trabalhando já há muito tempo e estamos com gás aí. É verdade. Antes de encerrar, eu queria ler uma frase aqui. Uma frase não, é um textinho, tá? Vai lá então. Vamos lá. A lida é diária e começa bem cedo. Faça chuva ou faça sol, o produtor está a postos para a primeira ordenha do dia. Engana-se quem acha que é apenas tirar leite da vaca. Há muito mais envolvimento na função produtor. Planejamento, silagem, gestão do time, criação e cuidados com as bezerras, proporcionar bem-estar e conforto para o rebanho, garantir a qualidade do leite retirado na fazenda e muito mais. Além de todo o trabalho desempenhado, o produtor ainda precisa lidar com as incertezas na cadeia leiteira. A pecuária leiteira é linda, mas somente quem está lá todos os dias consegue entender todo o esforço e dedicação que são necessários para que o leite chegue até a nossa mesa. Então, com esse recado aí, pessoal, eu queria encerrar nosso episódio número 4, tá? Pedir para o pessoal que compartilhe nosso vídeo, faça chegar aí nos produtores, pesquisadores, técnicos, políticos, sociedade de uma forma geral, né? Curta os nossos vídeos, compartilhe, isso é muito importante para o crescimento, né, desse trabalho. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até cast.